Já de volta com o nosso Manhã da Piedade. Hoje, terça-feira, você já sabe, né? É dia do quadro Servo por Amor, quando nós falamos da vocação para o sacerdócio. Nós estamos conhecendo todas as terças um pouco da história de vida dos padres da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. Bom, o nosso convidado, né, a pessoa que está aqui conosco hoje, está com 53 anos, é filho de Luísa Isabel dos Santos e Noraldino Maria dos Santos. Tem 4 irmãos, entre eles um também é padre. Nosso entrevistado foi ordenado sacerdote em 1994, aqui na capital mineira. E já passou pelas paróquias de Santa Terezinha, na região da Pampulha, Bom Pastor, no Dom Cabral, Santa Curidade, no Prado, e atualmente é pároco na Igreja Santíssima Trindade, que fica no bairro Gutierrez. Ele também é vigário episcopal do Vicariato para Ação Pastoral da Arquidiocese de Belo Horizonte. E ainda atua no Observatório da Evangelização e no Segipar, na PUC Minas. E na comemoração dos 25 anos de ordenação, ele recebeu uma carta do Papa Francisco, viu? Quem trabalha com ele o define como uma pessoa firme, que transmite muita segurança quando fala com as demais pessoas. O nosso convidado é o padre Joel Maria dos Santos. Padre, bom dia. Bom dia. Que alegria tê-lo aqui conosco. Bem-vindo. Igualmente. Obrigado. Bom dia. Padre, como que tudo começou? Para a gente contar para quem está em casa. Como que foi que o senhor descobriu essa missão, que tinha esse dom para ser sacerdote? Como acontece quase na maioria, o despertar se deu exatamente por volta de 12, 13 a 15 anos. Trata-se de uma experiência que já era muito frequente. Aqui ressalto a importância, sobretudo, da família, no contexto da família, sim. Que participava muito das atividades que eram realizadas na paróquia de origem. Também foi um momento muito forte o testemunho de 2 outros sacerdotes que atuavam naquele contexto, naquela paróquia. Penso que foram essas as 2 grandes inspirações, a vida familiar e, sobretudo, o testemunho de 2 sacerdotes que me fizeram pensar, me fizeram abrir a possibilidade de experimentar também o mesmo caminho. A experiência também foi marcada muito pelas brincadeiras, entre aspas, de celebrar missa com os irmãos, com a família. Eu costumava sempre, depois que nós íamos às celebrações nos domingos, nos finais de semana, de repetir o que eu ali via em casa, no ambiente mais familiar, com meus sobrinhos, com os meus primos que moravam do lado. Então, a história toda começou com uma certa brincadeiras de crianças, mas que aos poucos foi tomando também um sentido, uma razão de ser, onde então fui buscando escutar melhor esse chamado para discernir adequadamente esta vocação. O senhor também tem um irmão padre, né? Padre Exato, Carlos. Padre Como Carlos. que era? Ele também participava dessas brincadeiras? Naquele contexto, quando nós todos tínhamos as idades parecidas, com diferença de 1, 2 anos um do outro, já participava também dessas experiências. Mas ele é uma vocação mais tardia. Ele teve um outro caminho, né, trilhado, e bem mais tardiamente ele entrou no seminário e procurou também fazer o meu caminho, o caminho sacerdotal. Penso que também o testemunho, a convivência comigo no caminho já iniciado há mais tempo, contribuiu também para esse chamado e o discernimento do mesmo. Teve uma certa influência também, né? Exato. Nós temos fotos, né, produção do padre Joel, quando criança, padre. Na época da escola. Exato. Com um sorrisão, feliz da vida aí na foto, olha só. Aqui vivendo aí as experiências comuns, né, a todas as crianças aqui no período bem inicial da formação, né, da escola. O senhor é natural aqui de Belo Horizonte, né, padre? Nasci aqui em Belo Horizonte, meus pais são de Itabirito e num lugarejo, num arraial perto de Itabirito que se chama Glaura.
Então ali eles se conheceram, casaram, vieram para Belo Horizonte e eu já nasci aqui em Belo Horizonte. Qual comunidade o senhor frequentava quando criança, padre? Nossa paróquia, quando criança, era a paróquia São Pio X, que fica no bairro Santa Cruz. Ali foi quando, como criança, adolescente, ali participava das atividades várias acontecidas no âmbito da vida paroquial. Padre Joel, como que foi para a família do senhor quando desse anúncio, né, dessa decisão de seguir esse caminho religioso, de seguir a vida sacerdotal? O caminho sacerdotal e o despertar da vocação e o processo vocacional foi muito interessante, porque, primeiramente, eu procurei, por mim mesmo, me informar melhor como que eu poderia ser auxiliado para escutar, discernir e dar uma resposta adequada. Eu tinha muito medo de estar equivocado naquilo que eu sentia como intuição e por isso queria fazer um caminho de acompanhamento e discernimento com alguém mais experimentado na vida. Queria ter mais conhecimento, mais certeza, que ter mais conhecimento. né? A primeira experiência que eu procurei foi então na igreja de São José, no centro aqui de Belo Horizonte, com os padres redentoristas. Ali eu fiz um caminho mais ou menos de um ano de discernimento vocacional, quando então esse caminho concretizou em Juiz de Fora, no Seminário da Floresta, que é o Seminário dos Redentoristas. Eu fui aprovado, acolhido pelos redentoristas, mas naquele contexto o apego à minha mãe, o afeto era muito grande, não tinha saído de casa até então. A distância complicava um pouquinho. Complicava essa fase, um pouco. Né? E ao retornar eu fiquei um pouco assim preocupado, porque fiquei sabendo que ela ficou muito sensibilizada, chorosa e sentindo muito a falta, e o apego era muito grande. Então eu preferi buscar aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, na época o padre Alberto Taveira, hoje é arcebispo em Belém. Naquela época ele era o reitor do Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus, quando então me acolheu e fizemos o discernimento, onde entrei no seminário aqui, ainda no seminário chamado propedêutico, que naquele contexto funcionava ali na igreja Nossa Senhora da Conceição, no bairro Lagoinha. Hoje o Santuário de Nossa Senhora da Conceição dos Pobres, né? Então ali eu comecei a minha caminhada. Eu fiz 2 anos de, chamado naquela época de propedêutico, que coincidia com o ano, o segundo e o terceiro ano do 2º grau, quando então depois, fazendo o vestibular, entrei no curso de filosofia, depois teologia, e depois também senti a necessidade de aprofundar melhor os estudos, fui buscando também outras possibilidades para qualificar melhor o atendimento, a pastoral, através da psicologia e de outros cursos, ciência da religião. Então, assim, o caminho vocacional foi se aprimorando cada vez mais. Quais experiências na época de Juiz de Fora e depois aqui em Belo Horizonte também, na época do seminário, né, foram marcantes e que o senhor traz para a vida hoje, para o dia a dia, tanto na paróquia quanto no vicariato, padre? Em Juiz de Fora foi um tempo muito curto, porque na verdade foi uma semana através da qual nós, o grupo naquela época, passamos por vários testes psicológicos, por várias avaliações. A experiência que me marcou lá foi justamente o desafio à vida comunitária, até porque os padres religiosos, de congregações religiosas, eles dão um destaque muito importante à dimensão da comunidade religiosa. Então foi um aspecto que me chamou a atenção enormemente. Agora, a caminhada aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, já bem mais longa, compreendeu somente entre a filosofia, a teologia e o propedêutico 9 anos de caminhada. Então foi um processo, né, que aos poucos foi acontecendo um amadurecimento da escuta e da resposta ao chamado, né?
penso que na Arquidiocese de Belo Horizonte, a experiência que mais me marcou foi na pastoral na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Pedro Leopoldo. Lá eu fiquei 4 anos. E logo ali, depois da ordenação? Não, ainda no período formativo, né, quando eu estava fazendo a teologia. Porque a cada ano que a gente realiza como formação, a gente passa por uma experiência pastoral. E foi nessa época? Nesta época, a teologia foi justamente na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Pedro Leopoldo, uma experiência que me marcou muito. E também a experiência hoje chamado o Vale do Paraupeba, né, onde está a região episcopal Nossa Senhora do Rosário, que compreende a região de Brumadinho, Vargem Alegre, Bonfim. Ali também eu fiz o meu estágio pastoral. E estar com aquele povo simples, é muito aprendizado, né? Ir às casas, conviver com aquelas pessoas humildes, a abertura delas, o acolhimento delas, foi uma experiência que me marcou muito no período formativo. A ordenação do senhor foi em 1994. 14 de maio de 1994. Nós temos fotos. Fui ordenado por Dom Serafim, naquela época, era o arcebispo, né? E foi no ginásio do Minas Tênis Clube, ali na Rua da Bahia. Né? Tem mais imagens da época. Com a família, padre? Aí está minha mãe, o meu pai, né? Minha mãe, que hoje não a tenho mais, mas que marcou muito a minha caminhada, né? Minha formação, inspirou demais. Aí foram os momentos da ordenação. Nós ordenamos 5 colegas, né? 5 padres, o padre Célio, o padre Áureo Nogueira, o padre Oswaldo, o padre Valdemir, que já faleceu também, e eu. Fomos 5 ordenados. E aí ficam as amizades também, né? Exatamente. Nossa turma éramos 12, mas foram ordenados aos poucos, né? No dia 14 de maio éramos 5. 5 naquela época. Isso. Desafios, padre. Quais são os desafios? Porque às vezes muitas pessoas nos acompanham, né, nas manhãs, pretendem seguir por esse caminho. Mas quais os desafios que o senhor pode contar para a gente dessa época de seminário? Os desafios são muitos, né? Como já destaquei, embora marcou de forma positiva, mas não deixou de gerar também desafios, né? A convivência, a relação entre os colegas é uma experiência que desafia, mas que também faz crescer, amadurecer. O próprio estudo é um desafio porque exige muito. Exige determinação, exige foco, determinação, né? Exige hábito, disciplina, né? A própria realidade pastoral, naquele contexto, hoje até ainda mais, né? Porque os desafios não só existiram no período da formação, os desafios continuam existindo, né? E é no nosso dia a dia, né, padre? Exato. Eu costumo dizer que em 2 décadas e meia, as diferenças que eu percebo do início do processo formativo e até quando fui ordenado, até hoje, 2 décadas e meia, as diferenças foram enormes, os desafios aumentaram muito. Considerando o contexto da sociedade hoje, do mundo, das próprias comunidades, né, das paróquias, das pessoas, né, o próprio convívio, a relação entre as pessoas. Vai mudando tudo, né? Exatamente. De acordo com o tempo, né, que também vai mudando, nós também somos desafiados. O tempo inteiro. A dar respostas novas, né? Desafiados a procurar mais, desafiados a uma formação permanente, desafiados a uma espiritualidade profunda, porque não somente é possível a força intelectual, o desejo, é preciso um investimento pessoal no caminho que é feito e trilhado. Portanto, os desafios existem, mas eles, ao mesmo tempo, são oportunidades também de crescimento, de qualificação, enquanto pessoas, que somos seres humanos, mas também enquanto presbíteros no exercício da pastoral. Cada vez que a gente busca novas informações, estuda coisas novas, isso vem para a gente também, é um amadurecimento constante, né, padre? Exato. Crescemos, né, mutuamente nessa relação com as pessoas, né? Aprendemos muito no convívio uns com os outros e com as diferenças,
Quando você fazia uma retrospectiva das paróquias pelas quais eu passei, cada realidade, cada comunidade é um desafio, porque não é possível repetir um modelo onde você chega. É preciso muita abertura, muita sintonia, muito acolhimento, e não deixa de ser um desafio enorme. Mas isso também vai burilando o humano da gente e vai ajudando a gente a crescer muito. E se adaptar também e ajudar aquelas pessoas, né? Exato. Da forma como elas precisam. Agora, eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente sobre as ações, os trabalhos, né, que são realizados no VEAP, que é o Vicariato Episcopal para Ação Pastoral, né, da nossa arquidiocese. Sim, esse é um outro enorme desafio, né? Pensando no tamanho da nossa amada arquidiocese de Belo Horizonte, com seus inúmeros desafios. São 28 municípios, né? Existem realidades de cidades históricas, realidades de cidades rurais e a grande capital. Né, são muitas. E o desafio justamente do Vicariato para a Ação Pastoral é a articulação de toda a pastoral nesta enorme arquidiocese. É claro que a nossa arquidiocese está dividida em regiões episcopais, mas o trabalho nosso é coordenar e articular a ação pastoral. Então nós já estamos vai para 4 anos nesse serviço, né, na arquidiocese, e não deixa de ser um crescimento enorme. A gente ganha muito mais do que oferece, mais do que dá. E, na verdade, os desafios são enormes porque cada realidade paroquial, de cada comunidade, que tem o seu jeito próprio de caminhar, de ser, mas que a gente não pode perder o espírito de comunhão, de participação. É uma oportunidade ímpar. As belezas várias que temos na nossa arquidiocese, né? A diversidade enorme de comunidades e perceber como que o povo de Deus nesta arquidiocese também, com suas características inúmeras, é um povo que abraça e se compromete também com a ação pastoral evangelizadora. No momento agora, nós estamos começando já a nos preparar para a 6ª Assembleia do Povo de Deus, né? Eu iniciei esse trabalho quando aconteceu a 5ª Assembleia do Povo de Deus e o desafio era justamente implantar o projeto de evangelização, proclamar a palavra. Que já é um sucesso em toda a nossa arquidiocese. Exatamente. Né? Através dos seus 10 compromissos, né, muitas iniciativas foram e continuam sendo tomadas para viabilizar, para realizar de fato os anseios que o povo de Deus nesta arquidiocese solicitou na Assembleia que aconteceu em 2016. É um trabalho bem amplo, né? Exato. E eu queria falar um pouquinho também do Observatório da Evangelização, um pouco das ações realizadas pelo Observatório, padre. O Observatório da Evangelização nasceu quando o Papa Francisco, ainda então o Papa Bento XVI, desejava criar em várias cidades, capitais, um centro de observação das ações evangelizadoras da Igreja. E aqui, na nossa arquidiocese, foi implantado este observatório. O Observatório da Evangelização ele consiste em tornar público ações várias que acontecem no horizonte da evangelização. Não só na arquidiocese, no Brasil e também no mundo. Nós também temos como experiência no observatório de ir a campo, onde realidades várias de evangelização acontecem para dar uma maior visibilidade. Ajudamos também no Observatório da Evangelização através de artigos, de reflexões importantes, dando visibilidade a encontros, congressos, experiências de evangelização que acontecem no horizonte da Igreja e que estão em sintonia com as orientações do Papa Francisco, né, com as indicações dos bispos do Brasil. E o observatório ele tem como meta, como objetivo, essencialmente isso, né, dar visibilidade
as ações evangelizadoras da igreja no Brasil e no mundo. É um espaço também para as pessoas refletirem sobre essas ações, Exato. né, padre? Por isso é disponibilizado sempre os artigos, as reflexões, os estudos. Nós temos até, através do Observatório da Evangelização, um programa aqui na Rádio América, Na Rádio América, que é justamente o programa de evangelização que vai ao ar todos os dias. Levar isso para os ouvintes, né, da Exato. América AM. Além de tudo que a gente já falou também, o senhor está à frente da paróquia Santíssima Trindade, não é isso, padre? Exato. No bairro Gutierrez. E por lá, quanto tempo o senhor já está? Como é que estão sendo conduzidos os trabalhos? A paróquia Santíssima Trindade é uma experiência que também me surpreendeu. Eu havia passado pela paróquia na condição de vigário paroquial há 8 anos atrás. Olha só. E agora Não retornou. imaginava que haveria de voltar a esse contexto, né? E aí também me deparo com muitos desafios, porque ao longo de 8 anos, muitas pessoas passaram por ali, muitas lideranças, e também mudou muito o ritmo, a caminhada, a realidade da comunidade. Isso não deixa de ser um enorme desafio, porque eu não posso usar aqueles paradigmas que há 8 anos atrás tinha ao estar ali. Então, isso é um desafio, porque me coloca a condição de escutar e de compreender melhor como é que foi esse caminho, né, ao longo desses 8 anos. A trajetória toda. A trajetória toda. É. E no momento o desafio é este, né? Eu cheguei à Paróquia Santíssima Trindade no mês de fevereiro, não tem ainda pouco tempo. Estou me inteirando melhor da realidade, da dinâmica pastoral, evangelizadora, buscando conhecer os grupos, as pastorais, aquela comunidade que tem, como cada uma tem, um rosto específico, uma caminhada própria, com desafios administrativos, mas também desafios no horizonte da evangelização, da pastoral. Mas muito desejoso de fazer o caminho com aquele povo e de encontrarmos também os caminhos necessários para administrar desafios que não são poucos naquela realidade. E acredito pessoas que receberam o senhor novamente muito bem, né? Exato, gostaram muito, ficaram alegres, e eu também, né, por conhecer já há um tempo atrás, embora sempre, como disse, desafiados, né, ao novo do momento que ali se encontra. Né? Bom, o padre Joel Maria dos Santos já tem 25 anos de sacerdócio, uma longa caminhada, né, padre? Exato. Nós temos até uma foto aí da celebração jubilar, é isso? Exato, exato. Aqui foi quando foi comemorado agora, no dia 17 de maio, os 25 anos, e eu desejei reunir ali, congregar ali na Paróquia Santíssima Trindade, todas as paróquias pelas quais eu passei. Tem que comemorar mesmo. Então foi uma experiência muito rica. Mas o senhor recebeu inclusive uma carta do Papa Francisco. Conta pra gente. Me comovi muito ao receber essa carta. Não esperava, não sabia, padre? Não sabia de nada? De nada, jamais esperava, né? Várias pessoas ajudaram a preparar a celebração desse jubileu. Aliás, estou em jubileu, né? E neste ano, agora comemorando os 25 anos. E a irmã Iracema, uma pessoa muito boníssima, irmãs paulinas, ela, juntamente com outras pessoas, tomou toda a providência de conseguir, né, esta bênção, esta carta do Papa Francisco, né? Fiquei, de fato, muito comovido com essa surpresa e até com essa sintonia, né, no coração do Papa, na oração também pelo caminho trilhado e de gratidão a Deus por esses 25 anos. Na verdade, assusta um pouco, né? Não só porque o tempo passou... Quando fala 25 anos já, né? 25 anos, a gente assusta porque, de fato, passou muito rápido. E passa muito Mas, rápido. ao contemplar toda a trajetória, todas as experiências, né? Os altos e baixos, luzes e sombras, experiências várias, acho que me resta sempre agradecer a Deus pelo chamado, pela resposta ao chamado, e peço sempre que Deus também conceda a graça de permanecer, né, perseverante na fidelidade
no chamado e na vocação. Bom, são 25 anos e muitas histórias, muitas Exato. pessoas queridas que o senhor agregou, né? Uma Exato. caminhada muito bonita. E algumas destas pessoas que o senhor conviveu durante esse período, elas resolveram mandar uma mensagem especial para o senhor hoje, aqui no programa, viu? Temos a primeira, então vamos lá. Sim. Padre Joel, que Deus possa te iluminar cada vez mais no seu caminho vocacional. Sou um irmão que te admiro, espelho na sua espiritualidade e na sua pessoa que é. Felicidade, Deus abençoe muito, muita paz no seu caminho. Abraços, Padre Carlos Maria dos Santos. É emocionante, né? Meu irmão, o irmão falar isso, né? fato, Tem inspiração. De fato, foi uma experiência muito rica a gente poder compartilhar essa vida, esse caminho pastoral, evangelizador, seus altos e baixos e a vocação. De fato, é uma graça de Deus, né? Graça essa que a nossa família, minha mãe, pôde contemplar, né? E vivenciar por muito tempo. Foi muito bom. Tem mais pessoas queridas que mandaram um recadinho, viu, Padre Joel? Sim. Estamos aqui reunidos em família, na oportunidade que nos foi concedida de te enviar essa mensagem, te parabenizar pelo trabalho do vicariato, da ação pastoral na nossa arquidiocese de Belo Horizonte. Estamos reunidos aqui o Noraldino, seu pai, a Matilde, sua irmã, Cecília, sua irmã, eu, seu irmão, e aqueles que estão ausentes, presentes da nossa família, amigos, colegas, assim como a Sofia, sua sobrinha, neta. Que Deus te abençoe e te proteja nessa caminhada, nesse trabalho de grande valia aqui na nossa arquidiocese. Amém, tio Joel. Beijos e abraços. Que bonitinho. Sofia, é um carinho, é uma bênção de Deus. Eu fico emocionado, viu, com essas surpresas. Pois é, e tem mais a paróquia que o senhor disse que está lá, que está interagindo, né? Está tão pouco tempo, aqui é 5, 6 meses, Padre Joel? É fevereiro, né? De fevereiro 5 até meses. 5 meses, né? Pois é, a equipe lá também decidiu mandar uma mensagem especial. Olha. Padre Joel, estamos aqui para representar toda a comunidade da Paróquia Santíssima Trindade, incluindo também a comunidade Nossa Senhora Aparecida, para dizer ao Senhor e agradecer o trabalho magnífico que o Senhor tem executado na paróquia. Estamos muito felizes e queríamos agradecer e desejar muito sucesso em sua caminhada. Muito obrigado, Padre Joel. Muito bem. Muito legal. Muito já um agradecimento especial por esses 5 meses, Padre. Nossa, fiquei emocionado, viu? Com essas lembranças, com essas falas, pessoas. É isso que alegra, né, o coração da gente, né? Desafios existem, obviamente, mas as alegrias são muito maiores, né? E, de fato, alegra o coração do padre, né? Essa convivência, essa relação com o povo. Como diz o Papa Francisco, né? O padre, o pastor precisa ter o cheiro das ovelhas e vice-versa, né? Então essa relação, a dimensão da família que a gente não perde, porque é o nosso alicerce, é fundamental. Mas essa outra família que é a comunidade, cada qual com o seu rosto, o seu jeito próprio de ser, na sua simplicidade, nas suas virtudes várias. Muito, né? Isso alegra muito a gente. Vale a pena doar a vida, né? Mesmo que a gente experimenta os desgastes próprios do tempo, que é normal também, mas vale a pena oferecer a vida por esta causa. Essa família vai aumentando, né? E além da paróquia, o senhor também atua lá no VEAP, como a gente disse, vigário, episcopal. Sim. E a equipe de lá também resolveu mandar um recado especial para o padre. Padre Joel, eu gostaria de te agradecer em nome do SAG pelo apoio e pelo incentivo. Agradecer pelo apoio às comunidades eclesiais de base na arquidiocese e também agradecer o seu diálogo, a capacidade de diálogo e de abertura com nós, funcionários. E eu quero falar, Padre Joel, da imensa satisfação que é trabalhar com você e que foi com muita alegria que eu recebi a notícia que você seria o nosso vigário, porque eu já o conhecia de outros trabalhos. Quero agradecer o apoio e o incentivo que você nos dá em nome da Pastoral do Dízimo e também dos colegas ausentes, e pedir a Deus que o abençoe ainda mais.
Ok, além da Muito equipe bem. do VEAP, ainda tem mais um depoimento que o senhor até já falou dessa pessoa aqui na nossa conversa. Ah, é? Olha. Em nome das Irmãs Paulinas, aqui de Belo Horizonte, gostaria de agradecer ao Padre Joel por toda a sua presença na vida da nossa congregação e na vida da nossa comunidade, de modo muito especial quando ele esteve na paróquia Basílica do Santo Curadares. Nos incentivou muito a participação na vida da paróquia, bem como também a vivência do projeto Proclamar a Palavra. E nós, como missionárias da palavra, sentimos uma sintonia muito grande. Também nos incentivou a ser igreja, a caminhar com a igreja. Então, por tudo, Padre Joel, muito obrigado pela sua presença. A nossa palavra, de fato, é gratidão. Bom, e além de um grande pastor, é uma pessoa muito querida, o nosso Padre Joel Maria dos Santos. Obrigado, viu? Foi muito bom. De fato, essa convivência também com as religiosas, congregações religiosas, é uma experiência que alarga os horizontes da gente, né? E quanta ajuda as Irmãs Paulinas fazem, no Brasil afora, no mundo, na nossa arquidiocese, e ali na Basílica Santo Curadares pude experimentar, né? A minha gratidão à Irmã Iracema, a todas as demais, porque de fato é um trabalho muito belo. A presença feminina, religiosa, numa paróquia, numa comunidade. Padre Joel, para encerrar o nosso bate-papo de hoje, eu queria que o senhor definisse algumas palavras para os jovens, para as pessoas que estão em casa de uma certa forma. Ser padre é? Ser padre é servir, colocar a vida em doação, oferecer-se, ser capaz de doar-se, estar aberto, acolher, escutar, amar, pregar, evangelizar, curar corações, feridas. São muitas ações. São muitas E coisas. Sentimentos também. Também. Padre Joel Maria dos Santos, muito obrigada pela confiança, Eu que agradeço. por ter vindo participar conosco. Um bom dia. Agradeço enormemente essa oportunidade aqui. Mais do que aqui vir trazer algo, é o que recebi com a emoção, todas essas falas. Bom Muito dia. obrigado. Bom dia. E você aí de casa, continue conosco. Vamos fazer um rápido intervalo e eu volto já já. Tem artesanato no programa daqui a pouquinho. Continue conosco.